Fala galera do 8º ano, tudo bom? Estamos aí, espero que vocês estejam todos bem, em casa, tranquilos, e vamos aí dar continuidade às nossas revisões a respeito das últimas matérias que vimos dos sistemas do nosso corpo. E agora do sistema imune, também relacionada ao sistema circulatório. A aula 13, na sequência das aulas que estamos vendo, capítulo 11, módulo 43. Tá? Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos ver aí a organização geral desse sistema imunológico, que é também composta pelo sistema circulatório que nós vimos. Tá? O sangue, as células de defesa presentes no sangue, os glóbulos brancos, atuam diretamente nesse sistema. Tá? E, claro, a medula óssea vermelha ela é importantíssima, porque ela produz a maior parte das células sanguíneas. Algumas delas muitas vezes inativas. E ao lançar num sistema chamado de sistema linfático, onde nós temos os vasos linfáticos e alguns órgãos, nós temos aí um sistema de ativação desses glóbulos brancos. E também muitas vezes de condução desses glóbulos até o sangue de volta ou até os tecidos. Então esse sistema é muito importante. Nós temos aí, por exemplo, o timo, que ativa células de defesa para combaterem corpos estranhos, como é o caso também dos nódulos linfáticos ou gânglios linfáticos, que aí na figura aparecem essas bolinhas verdes, ok? Então, nós temos aí alguns órgãos, temos também, por exemplo, o apêndice, que degrada determinadas substâncias, temos as adenoides, as amígdalas, que também ativam glóbulos brancos. Então, esses órgãos do sistema linfático são muito importantes para a defesa do organismo. O sistema imune, gente, ele atua no nosso corpo contra doenças infecciosas e também contra tumores. E ele é composto basicamente por alguns tipos de células, leucócitos ou glóbulos brancos, destacando-se aí os macrófagos, que são células que fagocitam corpos estranhos, englobam e digerem, e os linfócitos, que produzem anticorpos, ok? Quando ativados, são chamados de plasmócitos e produzem grande quantidade de anticorpos. A imunidade, ela pode ser classificada de duas formas: inata, que é aquela que o corpo automaticamente já apresenta algumas barreiras para a defesa, como as secreções produzidas pelas vias aéreas, por exemplo, ok? Também a capacidade de modificar e aprimorar, o combate contra os invasores que estão entrando no nosso corpo. Agora, nós temos, além dessa inata, nós temos também a adaptação, a imunidade adaptativa, que envolve a fagocitose do invasor, feita principalmente pelo macrófago. Quando ele sai da corrente sanguínea, muitas vezes, vai para o tecido invadido por um agente estranho, por um antígeno, e aí combate, fagocita e digere e mata aquele corpo estranho. Os linfócitos T são um grupo de linfócitos muito importante, que identificam antígenos, corpos estranhos, E aí, é claro, ao liberarem alguns tipos de anticorpos, eles estimulam os linfócitos B a produzirem anticorpos. Só que o linfócito B, alguns deles viram células de memória, armazenando consigo a composição da proteína daquele antígeno. Numa segunda chance daquele antígeno tentar invadir nosso corpo já tem essa defesa pronta, e aí não deixa que a doença se instale novamente, como acontece com a maioria das doenças infecciosas, ok? O processo de defender-se, do corpo se defender, usando anticorpos, ele pode ser de duas maneiras: uma imunização ativa ou uma imunização passiva. Isso a gente vai ver melhor nessa figura, aonde nós temos as diferenças básicas entre vacinas e soros. A vacina
ela contém o antígeno, o vírus, a bactéria, o que for, de corpo estranho, ou proteínas desses antígenos fragmentados, né? Ou eles estão mortos ou fragmentados, ou também chamados de atenuados, não conseguem se reproduzir, e isso é injetado no corpo. Claro, se eles estão mortos, não tem como eles se multiplicarem e causarem a doença. E assim, o corpo, em contato com eles, produz anticorpos. O sistema imune é ativado. É uma imunização ativa, que ativa o nosso sistema de defesa na produção de anticorpos. Ok? Já o soro é uma imunização passiva. Por quê? O soro, você tem a aplicação do antígeno em um animal, como é o caso do cavalo. Aí no sangue do animal ele começa a produzir anticorpos específicos para aquele antígeno. E depois o homem vai e recolhe parte desse sangue, separa o soro do restante do sangue, purifica, e quando um homem tem contato com esse mesmo antígeno, o soro pode ser aplicado diretamente nele, contendo anticorpos prontos para combater o antígeno. Então, ele tem uma ação curativa. O indivíduo já está doente, para ser curado, toma o soro como tomaria algum outro medicamento específico para a doença. Então, é uma imunização passiva, porque o soro não ativa o nosso sistema imune. O que ativa o sistema imune é o antígeno, tá? Tanto vivo como morto. Só que vivo ele causa doença, ok? Temos aí um quadro que demonstra a comparação, né, entre essas duas formas de imunização. A vacina está lá, ativa, imunização ativa, que é composta por antígenos, com as suas proteínas, claro, ou fragmentos deles, proteicos, que ao ser injetados no corpo vão fazer o quê? Vão estimular, né, o nosso sistema imune a produzir anticorpos, defesas. E assim a gente vai ter uma produção para combater aquele agente estranho que pode causar a doença. A duração da vacina, ela é longa na maioria das vezes, podendo ser durante a vida inteira do indivíduo. Já o soro é uma imunização passiva. O que o soro contém? Anticorpos prontos, proteínas prontas para o combate aos antígenos. O mecanismo está lá. Os anticorpos são injetados para destruir os antígenos presentes no organismo. E a duração é pequena, porque como qualquer outra proteína comum no nosso corpo, depois de um tempo ela começa a ser degradada. E aí o corpo precisa produzir novamente. Mas para isso ele tem que ter estímulos, ok? E nesse caso só o antígeno para estimular. Então se a pessoa toma um soro, porque ficou com uma doença infecciosa, e o soro combateu, ela ficou boa, se aquela doença não gerar uma resposta no sistema imune de memória, nas células dos linfócitos B de memória, como eu falei ainda agora, algumas doenças não geram essa forma de defesa, depois de algum tempo, se entrar em contato de novo com aquele antígeno, o indivíduo pode ficar doente. Aí vai ter que tomar o soro de novo. Ou, se houver a vacina, ele tem que tomar a vacina. Ok? Bom, para finalizar, nós temos aí a imunização natural. Ok? A imunização natural, como é que ela ocorre? Através da amamentação. Uma criança, ao receber o leite materno, além dos nutrientes todos necessários a ela naquela fase inicial de vida, ela recebe também anticorpos, alguns anticorpos da mãe. Não são muitos, mas alguns, que ajudam a defendê-la contra alguns micro-organismos mais comuns no ambiente. Esses anticorpos estão no líquido amarelado chamado colostro, que sai junto ao leite e que a criança também acaba ingerindo. E assim ela fica com a defesa contra esses agentes externos. Bom, galera, nós revisamos aqui a parte de defesa do corpo, que a gente já tinha visto. Foi importantíssimo para que vocês pudessem ter esse conteúdo novamente e poderem fazer exercícios do guia de atividades que será enviado e logo após o guia de gabaritos, ok? Temos também o guia de estudo, onde orienta
né, o capítulo, o módulo onde você vai achar essa matéria, que você já viu e já estudou anteriormente. Então, fica um pouco mais fácil. Assim a gente vai estar caminhando com o conteúdo plenamente estudado, né, ministrado e avaliado. Grande abraço, até a nossa próxima aula, ok?